pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro Filosofia do Espírito. Eu tenho abordado aqui alguns temas falando de autoconhecimento e autoamor. E hoje falarei sobre um tema interessante que todos nós devemos refletir um pouco a respeito disso, que era enxergar a luz do outro, enxergar o lado bom do outro, certo? Antes da gente iniciar a nossa abordagem, as nossas reflexões, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que têm colaborado com o canal, com o crescimento, com a melhoria da qualidade, né, dos nossos vídeos. Então eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que estão aparecendo aqui, né, do lado do vídeo. Vocês podem acompanhar todos os nossos patrocinadores que têm colaborado com a gente, que também acredita nessa busca da espiritualidade, desse estudo da espiritualidade, né? Então nós deixamos o nosso singelo agradecimento, tá bom? Vamos lá para nossas reflexões. Existe uma frase muito popular que é: ninguém é tão pobre que não tenha nada a ofertar e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber, né? E quando a gente fala sobre isso, nós entendemos que nós somos ainda sombra e luz. Então nós temos o nosso lado sombrio e nós também temos o nosso lado luz. No meu primeiro vídeo eu falei da importância de se enxergar essa sombra que há em nós, né? E também falei da importância de valorizar essa luz que há em mim, de se entender como filho de Deus e aprendiz da vida. Então a vida é esse equilíbrio, né? Do caminho do meio, como acreditam os budistas, e nós espíritas também, que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Então, quando a gente fala dessa sombra e luz, nós queremos dizer também que o outro também tem luz, né? E quando eu me deparo com essa mensagem, né, de que o outro também tem luz, eu automaticamente só penso em Jesus, né? Porque Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus veio fazer brilhar a luz do outro. Ele tinha esse poder de fazer brilhar este lado bom. Quando a gente vai analisar a trajetória de Jesus, que a gente percebe os apóstolos de Jesus, as pessoas que conviviam com Jesus, né? Eram pessoas simples, eram pessoas do nosso dia a dia, né? Como pessoas como nós, não eram anjos, pessoas perfeitas. Pedro, se a gente for analisar, Pedro era uma pessoa bruta, a forma de falar, né? Ele era bravo, muito nervoso. Mateus era cobrador de impostos, que naquela época era algo ruim, né? Ser o cobrador de impostos naquela época era algo ruim. E Jesus traz esse povo, traz essas pessoas para servir, para fazer deles discípulos. Ou seja, Jesus estava vendo ali o lado de Pedro, o lado bom de Pedro, o lado bom de Mateus. Jesus teve várias passagens dessas, né? Como a gente pode ver também naquela passagem da mulher adúltera, onde todas as pessoas chegam para acusá-la e apedrejá-la, né? Costume da época também, quando a mulher adulterava, para você entender que a mulher adulterava, o homem quando adulterava não tinha essa lei, né? Quando a mulher adulterava, ela era apedrejada até a morte. E Jesus, da sua sabedoria, ele faz um processo ali de mostrar às pessoas que todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas sombras e também temos a nossa luz. Então Jesus mostra para todos que não é assim, né? Que todos nós temos o nosso lado sombrio e cada um deve cuidar de si.
E também faz um trabalho com a mulher de perdão, né? Mulher, cadê os teus acusadores? E ela responde, foram embora, Jesus. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Olha que belíssima passagem. É Jesus ensinando, você errou, mas a partir de agora caminhe corretamente, né? Faça o seu melhor. Aprenda a lição e não erre mais, tente não errar mais. Olha Jesus trazendo o lado bom da mulher, né? E nesse caminho de trabalho espírita, de dedicação, nós encontramos muitos trabalhadores espíritas dedicados à causa, né? E nós temos que ter a capacidade de enxergar a minha sombra, modificar o que eu preciso modificar em mim, enxergar a minha luz e enxergar a luz do outro também. Por quê? Eu tenho o dever de ajudar aquele que está abaixo de mim, que eu posso ajudar, que eu sei mais, né? Aquele que sabe menos eu ajudo. E aquele que sabe mais eu tenho que ter a humildade para aprender com ele. Neste caminho de reforma íntima, muitas vezes a inveja e o ciúme nos atrapalham nesse crescimento espiritual, porque nós não conseguimos enxergar a luz no outro. Eu falo que é mais fácil a gente ajudar o outro do que reconhecer a grandeza daqueles que estão acima, que sabem mais do que a gente. Então, quando eu começo a enxergar o valor do outro, eu começo a enxergar aquele que erra, como Jesus Cristo fazia, e eu também começo a enxergar a luz daquele que sabe mais do que eu, para eu poder aprender com ele. Então, quando eu tenho este olhar de humildade, puxa vida, como ele sabe, né? Como ele tem a ofertar, eu vou absorvendo todo esse conteúdo para mim e vou crescendo junto, né? Quando eu tenho uma inveja ou eu tenho ciúme porque eu não estou no mesmo nível e eu me sinto inferior a essa pessoa, eu começo a não seguir, a não tentar torná-lo como modelo para mim. A gente sabe que Jesus é o nosso modelo e guia, mas nós também temos vários professores na nossa caminhada e nós precisamos dos nossos professores. Então, se eu tiver este olhar de humildade, de enxergar a grandeza, né, do outro, eu começo a aprender, eu me torno aluno, eu me torno discípulo. Se os apóstolos, por exemplo, de Jesus não vissem Jesus, ficassem com inveja ou ciúme porque Jesus era mais sábio do que eles, né, com certeza, eles não teriam se tornado discípulos e não teriam aprendido tanto com Jesus. Então, eu tenho que ter este olhar de humildade. O outro sabe mais, então eu vou aprender com ele. E aquele eu posso ajudá-lo, né? Porque eu vou ensiná-lo, eu posso passar o que eu sei para ele, né? E aí fazer esse trabalho de reconhecer a luz do outro. Quando a gente percebe isso, a gente faz essa reflexão, a gente percebe que Jesus veio mostrar que o problema não seria essa sombra e essa luz, o problema seria a hipocrisia de se achar puro, de se fazer de puro e não enxergar os próprios defeitos. Então, quando a gente não quer enxergar a luz do outro, ou a gente quer se colocar acima de todos, né, ser o que nós não somos, nós temos a hipocrisia, ser o que nós não somos. E isso Jesus combateu, né? Jesus veio bater pesado nessa hipocrisia. Porque eu me vejo como puro, não reconheço a luz do outro e me sinto superior a todos. Então Jesus veio combater isso. E nós também lembramos um sábio da antiguidade, né? Que se tornou um professor da humanidade também, que foi Sócrates, que foi um sábio, né, da Grécia Antiga, um filósofo, e que ele dizia, só sei que nada sei.
Ou seja, a humildade dele de reconhecer que ele tinha pessoas acima dele que sabia mais. Ou seja, ele estava reconhecendo a própria natureza, apesar de saber muito, ele sabia que não sabia tudo, né? Então ele tinha humildade de reconhecer que ainda tinha que aprender. Aí a gente volta na frase do início, né? Ninguém é tão rico que não tenha nada a aprender, a receber. Então Sócrates tinha essa humildade, né? De saber que eu tenho ainda muito que aprender, mas eu também tenho muito o que ofertar. Por isso que Sócrates fez um trabalho lindo de ensinar os jovens da época, as pessoas da época, né? Então ele estava reconhecendo a sua própria natureza, abandonar a hipocrisia de se achar puro, de se achar que não há nada o que modificar, e ao mesmo tempo olhar a luz do outro, aprender com o outro, buscar o que o outro pode me ofertar e essa troca de experiência, né? Porque eu aprendo com o outro e passo para o outro. Eu aprendo com aquele que sabe mais e eu ensino para aquele que sabe menos do que eu. Esse seria o caminho do equilíbrio. Se a gente for analisar o mundo, o universo, a vida é infinita. Se a gente for analisar o tanto de galáxia que existe, quantos planetas, quantas vidas, olha, o universo é infinito. Então nós temos que ter essa consciência de que eu tenho muito ainda que aprender e eu posso aprender com o outro e eu também tenho que ensinar, né? Eu posso passar o pouco que eu sei para o outro. Então, quando a gente passa a enxergar a luz do outro, tanto quem está acima e tanto quem está abaixo, eu aprendo mais, eu cresço mais, eu evoluo, certo? Foi uma breve reflexão, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem, porque ajuda demais na divulgação e no crescimento do canal, tá? Um beijo.